A paz do Senhor aos irmãos. Quero mais uma vez aqui agradecer pela presença de cada um que vai entrar nessa live e ainda vai assistir os vídeos nas redes sociais. Quero pedir perdão por estar 2 dias fora aqui da live, algumas coisinhas que me impediram de estar aqui, mas hoje estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo, que é da revista Batalha Espiritual, que é a nossa lição 11, que tem o nome Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Que Deus possa falar mais ao nosso coração através dessa lição e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. E oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez por esse dia e mais uma vez essa lição. Que o Senhor venha falar conosco e nos dar a tua sabedoria para podermos, meu Pai, fazer a tua obra no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Queremos te agradecer por tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, fará e ainda fará. Vamos lá para a lição de hoje. Hoje é a segunda parte da lição, que tem sobre o título como Adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Deus permite, às vezes, o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Ponto 1 dessa lição vai falar desse tópico. Uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Satanás é o pai da mentira, João 8,44, e o principal opositor da obra de Deus, Atos 13,10. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus? Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação, é óbvio que havia algo de errado nisso. Ela estava ali, aquela pitonisa, aquela mulher, aquela jovem que tinha um espírito de adivinho, estava ali tentando trazer confusão, querendo fazer Realmente, Paulo e Silas eram homens de Deus, eram homens usados por Deus. Só que conforme ela chegava e falava, fazia aquela anunciação que eles eram homens de Deus, que esses homens são homens de Deus, são usados por Deus, o que aquele espírito maligno de adivinhação estava querendo fazer através dela? Causar tumulto. Porque onde Paulo e Silas iam, ela fazia o quê? Ela perturbava e incomodavam a eles. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que quando Paulo se incomoda totalmente, ele vira para trás e expulsa aquele demônio que está naquela mulher. Só que o que aquele espírito queria não era sair daquela mulher, mas sim causar uma confusão. De Paulo querer discutir, porque aquele espírito maligno sabia que Paulo ele era às vezes meio turrão, meio brabo e queria tirar Paulo do sério. E é isso que muitas das vezes pessoas usadas pelo inimigo, usadas por Satanás, querem fazer conosco. Querem nos tirar do sério. Só que em vez de nos tirar do sério, nós devemos fazer que nem Paulo. Orar, repreenda, expulsa esses demônios que tentam, através de pessoas, virem contra a sua vida. Sim, pastor, você nunca discutiu. Já, quem nunca discutiu na vida? Mas depois que você discute, você que é um servo do Senhor, você responde de um jeito, como é que você fica depois? Vê se você não fica meio triste, meio para baixo. Por quê? Porque você acabou fazendo, mesmo indiretamente, aquilo que o inimigo queria que você fizesse. Aquilo que o diabo queria que você fizesse, você acabou fazendo. E aí Paulo não faz. O que Paulo faz? Olha para aquela mulher e expulsa aquele demônio. Aquele demônio, mesmo falando em termos da verdade, que Paulo e Silas eram realmente servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, mas Paulo estava vendo que aquilo ali não ia trazer benefício para a obra do Senhor. Pelo contrário, iria trazer confusão. Então, por isso que é muito importante o discernimento de espírito. O ponto 2 dessa lição. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação.
O termo grego usado é piton, espírito de adivinhação, de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria. Piton era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Com o tempo, Piton passou a ser usado para designar adivinhação, ou ventrílogo, que em grego é engatimitos, de gaster, ventre, e mitos, palavra, discurso, cuja ideia é dar oráculos ou predições desde o ventre, pois se imaginava alguém ter tal espírito em seu ventre. O vocábulo engatrimitos não aparece no Novo Testamento, mas está presente na Septuaginta, Levítico 19:31, 20 ao 6, e aplicada à feitiçaria de Endor, em 1 Samuel 28:78. Então, Piton, aqui na verdade, esse nome, ele era ligado a uma serpente que protegia o oráculo. O oráculo era o adivinhador daquela época ali na Grécia. Toda vez que os gregos queriam alguma opinião para sair para uma guerra, um casamento, fechar algum negócio, algo que eles queriam fazer, eles consultavam o oráculo. E aí diz a mitologia grega que Apolo matou essa serpente que protegia o oráculo ali. E depois esse termo, como aqui o texto está falando, Piton ficou para a questão de feitiçaria. Feitiçaria essas que são tudo aquilo que não provém de Deus. Tudo aquilo que vem para fazer mal para as outras pessoas, como também tentar fazer o mal contra os servos do Senhor. Só que contra os servos do Senhor não tem feitiçaria que vai alcançar. Aquele que está fielmente debaixo das mãos do Senhor, feitiçaria nenhuma vai até ele. E ali eles pensavam que esse espírito estava dentro do ventre daquela pessoa que adivinhava. Quando poderia estar até no ventre, no corpo, onde estivesse. Mas aquilo ali é um espírito maligno que estava ali. Não era o Espírito Santo de Deus. Porque o espírito do mal, o espírito maligno, como a palavra de Deus mesmo diz, que ele pode se disfarçar de anjo de luz. Então ele pode falar com as pessoas e as pessoas achar que é Deus falando com elas. É por isso a importância do discernimento de espírito, para as pessoas saber quem é que está falando com ela ou não. Se é o Espírito Santo de Deus ou se é o espírito do diabo. Se é um espírito maligno. Então que a gente venha buscar o discernimento todos os dias, para que a gente venha entender quem é esse que está tentando, quem é esse que vai falar conosco. Se é o espírito que vem de Deus ou um espírito que vem do diabo. Adivinhações ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus. Deuteronômio 18:14. E os egípcios. Isaías 19:3. As quais Israel deveriam rejeitar. Isso vale também para os cristãos hoje, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. Parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria com Simão, o mágico, Atos 8, 9 a 11. Tais práticas envolvem direta ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Apocalipse 21, 8, 22 a 15 e 22, 15. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro, por meio de diversificações, instituição, explicação de sonho, cartas, leitura de mão e etc. O que acontece aqui? A magia que não vem de Deus, essa magia ruim, que não é algo que vem de Deus, mas sim dos demônios, infelizmente, muitas pessoas até hoje, naquela época e nos dias de hoje, existem pessoas que hoje não saem de casa enquanto não leem o seu horóscopo. E se o horóscopo for bom, ela sai toda animada. Mas se o horóscopo dela dizer algo de ruim,
ela sai toda entristecida, ela sai chateada, o dia dela acabou. Por quê? Porque ela acredita naquilo ali. Ela acha que vai ser daquela forma. Mas não é. A sua vida é do jeito que Deus quer que seja. Você ora, peça a Deus e Deus vai te trazer o conforto. Existem pessoas que ficam correndo atrás de adivinhações, querendo saber a toda hora o que Deus tem que falar. Existem pessoas, quando falam em sonho ali, Deus fala através de um sonho. Mas existem pessoas que acham que todo sonho é profético. Ela sonhou que estava andando de carro, ela já quer saber o significado porque ela estava andando naquele carro. Ah, não, será que eu vou ganhar um carro? Não, gente, é um sonho. Às vezes o seu dia foi tão corrido que você sonha aquilo que você passou pelo aquele dia. Ah, mas por que eu sonhei de carro se eu não tenho carro? Porque às vezes naquele dia, teu dia foi tão corrido, tu ganhou uma carona e sonhou com aquele carro. Ah, não, eu sonhei com um cachorro, vou jogar no bicho. Tem gente que é assim. É como um pastor uma vez falou, eu sonhei com um cavalo, vou jogar no bicho. Aí o cara joga no bicho, no cavalo e dá burro. Porque ele não identificou, aí ele vai falar, poxa, eu não identifiquei um animal que estava lá no sonho. Não, não é. Porque não é isso, gente. Às vezes vai acontecer, sim, porque é o que o próprio estudo falou. Às vezes Deus permite coisas assim acontecer, de pessoas que são usadas pelo diabo falar e acontecer para testar a tua fé. Superstição. Tem pessoa que às vezes só assiste o jogo do time dele com uma camisa. Aí justamente o time dele ganha sempre quando ele está com aquela camisa. Aí o dia que ele não bota, o time dele perde. Ah, foi porque eu não usei a camisa. Gente, não é isso não. O diabo ele quer te prender a isso. Seu time ganhou porque foi mais competente do que o outro time. Não foi por causa da camisa que tu usou. Porque se fosse assim, então daria às vezes empate. Porque o outro time também tem torcedor que também tem essas superstições. Ah, eu só assisto o jogo quando eu vou no estádio na cadeira tal. Para com isso. Tira isso da sua vida. E o que eu falo, muitas das vezes, eu estou falando aqui, não é para aquele que não é crente, não. Aquele que não é cristão. Eu estou falando para você que é crente. Principalmente para você que é crente, que é cristão, que acredita ainda em horóscopo, que ainda tem as superstições. Faz simpatia. Simpatia também não é de Deus, não. Fica procurando saber toda hora, porque você sonhou com isso e aquilo, o que é. Querendo adivinhações. Ei, você que fica procurando igreja que toda hora só faz revelação, cuidado. Às vezes não tem nenhuma revelação naquele lugar, só tem revelamento. Só tem o homem falando porque pessoas vão lá procurar. Ah, não, porque aquela igreja, quem prega lá faz isso e aquilo. Não, esquece isso. Esquece. Procure a Deus. Quer revelação melhor? Leia a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Ali vai ter a melhor revelação para vocês. Amém. Quero agradecer hoje por mais esse estudo. Entregar a vida de cada um de nós, a minha e a de vocês, na mão de Deus. E agora vamos para a oração final e agradecimento ao Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa aula. Que o Senhor tome a todos que assistiram, a todos que ainda vão assistir na rede social. Toma o nosso dia em tuas mãos. Obrigado por esse canal, para me usar como canal de bênção, essa rede social. Porque nós sabemos que a internet hoje traz muitas coisas, traz benefício e malefício. Mas obrigado por me usar para trazer um benefício à alma das pessoas. Continua sobre a minha vida e a vida de quem ouve e assiste a live. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês.